Graça e paz, meus amados irmãos, estamos mais uma vez nesta noite aqui em sua casa, entrando em seu lar, para cultuarmos o Senhor juntos, unidos através do Espírito Santo que está em nós, que nos fortalece, que nos coloca em comunhão e em sintonia. Que nesse momento você possa sentir a presença de Deus, que você possa estar sentindo o que Deus tem para a sua vida nesta noite, para o seu lar, para que o Senhor possa agir verdadeiramente na sua família. Vamos ler o Salmo número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, os bons e os retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com o malfeitor. Por isso, paz para Israel. Feche teus olhos aonde você estiver. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Te pedimos que o Senhor, nesta noite, venha tocar as nossas vidas, nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, através da mensagem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fazer uma grande obra sobre a nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, ficam firmes para sempre. A palavra de Deus diz isso. Se você confia no Senhor, o Senhor está dizendo que nós podemos confiar, estaremos firmes, inabaláveis para sempre, mesmo diante das lutas e das dificuldades, meus amados. Nós estamos em uma época em que nós precisamos muito orar, sempre precisamos orar muito, mas agora em épocas de lutas e dificuldades como essas, nós precisamos intensificar as nossas orações e buscar a Deus verdadeiramente. Então, pensando nisso, nós estamos programando aqui na igreja a oração 24/7, né? Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer no dia 18, que é não essa segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 18, nós vamos estar iniciando a nossa semana de oração 24/7. Nós vamos começar às 6 horas da manhã na segunda-feira e nós vamos até a hora que tiver gente aqui na igreja, meia-noite, 1 hora da manhã. Nós vamos estar com a igreja aberta aqui para a oração. Nós vamos separar aqui a parte de baixo para que os irmãos possam vir orar aqui na igreja durante toda hora e qualquer hora do dia e da noite. O irmão vai poder estar aqui. Sempre vai ter irmão aqui na recepção para recepcionar os irmãos. Nós vamos fazer a desinfecção industrial de toda a igreja. Nós vamos mostrar um vídeo para você desse trabalho que nós vamos fazer de desinfecção. Colocar os irmãos para estar passando álcool gel na mão dos irmãos na entrada da igreja. Você vem com a sua máscara, né? Vem preparado com a ssua máscara. E nós vamos estar aqui orando e buscando a Deus durante esta semana de 18, eu não lembro qual que é o fim, mas começa dia 18. E nós vamos até a outra segunda-feira, então, mais 7 dias, amém? Então, estaremos orando aqui, conto com a sua presença, vai se preparando, nós vamos falando isso para os irmãos, vamos colocar lá as imagens para que você possa ver nas nossas redes sociais e assim participar conosco desta grande bênção que será a semana 24/7 de 2020, onde nós vamos estar orando para que o Senhor nos proteja, que o Senhor acabe com essa situação desse coronavírus, né? Para que o Senhor coloque a mão sobre os políticos do nosso país, que têm distorcido e usado todas essas coisas para prejudicar a população mais pobre, né? Com tudo isso que eles têm feito, nós precisamos clamar ao Senhor para que tudo isso mude e seja conforme a vontade de Deus, amém? Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então isso já está ligado no céu. Nós estamos planejando a oração, mas o Senhor já ouviu as nossas orações. Então venha você concretizá-las aqui conosco a partir do dia 18, segunda-feira, a próxima segunda-feira, não amanhã, para que nós possamos seguir buscando a presença de Deus
e orando e clamando a Deus pelas nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A paz, amados. Como é bom podermos adorar o Senhor, declarar que Ele é um Deus de promessas, um Deus maravilhoso, que cumpre a sua palavra, que vela pela sua palavra. E nós estamos essa noite, Senhor, aqui, Pai, para adorar, para bendizer, Senhor, para glorificar e cultuar a Ti, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso viver, Pai. Que nossos corações estejam atentos, abertos para tudo aquilo que o Senhor tem a operar e fazer no nosso meio, Senhor. Os Teus olhos estão aqui, Senhor, voltados a cada vida, a cada coração, em suas casas, em adoração, nós aqui em adoração. E nós bendizemos, Deus, que as Tuas promessas sejam cumpridas. Não importa quanto seja a dificuldade, quão grande seja a dificuldade, há um Deus que não deixa os seus planos serem frustrados, mas Ele cumpre aquilo que Ele diz. E é por isso que nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor já cumpriu em nós, através de Cristo, todas as Tuas promessas. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos
se cumprir, Senhor. Mas pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor. Dependemos de ti, Senhor, totalmente. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar, transformar, Pai, o que é necessário, Senhor, para que as vidas possam enxergar, Pai querido, maravilhoso Deus, qual o propósito, Deus, de que elas estão nessa terra não por estar, Senhor, mas que existe um propósito. E quem vai nos levar diante do propósito é a tua presença, Senhor, é o teu agir, é o teu mover. Quem vai quebrar as barreiras, Senhor, é o poder do teu Espírito, Pai. É a tua palavra, Senhor, que quando determinada, ela define as coisas. Não é uma palavra que volta vazia, mas que ela vem e traz, Senhor, aquilo que é necessário, Pai. A direção, a transformação, a restauração, Pai. Nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, e adoramos a Ele, porque Ele tem todo o poder para restaurar e transformar a vida de tristeza, de angústia, em uma vida transformada pelo amor, pelo poder, pela graça do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus que realmente tem modificado a nossa vida a cada dia, a cada minuto, Senhor. Quando nos abrimos a Ti, quando deixamos que o Teu Espírito Santo haja, Senhor, não há, Pai querido, não há nada que possa impedir que o Senhor faça o que o Senhor deseja. E a nossa vida vai sendo transformada. Nós queremos, Senhor, nós dependemos desse amor, dessa presença. Faz tua obra em nós. Revela-te, Senhor, em nós, a cada dia. Bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a Ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade, Senhor. E Te mostrar os meus pequenos sonhos, Senhor. Oh, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor,
tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante a ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade de Jesus, te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, quando tudo somos teu vaso, molda-nos, Senhor, trabalha-nos, Senhor, em tuas mãos, Jesus. Faz o que tu queres, Senhor, faz o que tu queres, Jesus. Pela tua graça, Senhor, que nós somos usados, Pai. Pela tua misericórdia, Deus, que somos teus instrumentos, Pai. Senhor, a tua graça nos basta. O nosso prazer tem que ser a tua presença. O nosso prazer tem que ser, Senhor, nós estarmos diante de ti, sendo direcionados e capacitados por ti a fazer a tua vontade, Pai, a fazer o teu propósito, Deus, a querer, Senhor Jesus, cada dia mais que a tua vontade seja executada em nós. O teu tocar, o teu agir, o teu falar, o teu moldar, Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós.
minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo, Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me Eu não preciso ser conhecido. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, Que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo, Santo, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Santo, Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, secreto, só Tua graça me basta Tua presença, Teu prazer. Fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta. Tua presença, meu prazer. meu prazer. Jesus, Tua presença
coração me bate. Nós queremos, tudo é tudo que nós precisamos, Deus. Vem, Senhor, a gente encontra cada coração, Deus.
nossos corações em Ti. Oh, em Ti, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. A palavra de Deus diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, né? E nós estamos em uma época de dificuldade, sim, é certeza disso, mas nós temos que confiar no Senhor. E se há um tempo abundante, um tempo onde nós devemos plantar aquilo que nós cremos, esse é o momento de nós plantarmos aquilo que nós desejamos para o nosso futuro. Então, seja fiel ao Senhor, à palavra de Deus, traga os seus dízimos, as suas ofertas à igreja, né? Semana que vem nós vamos ter a semana da oração aqui, a partir do dia 18, você pode vir, vem para orar, já traz sua oferta, seu dízimo, ou então se você quiser, você pode depositar aqui, tem um QR Code aqui no cantinho, tem a conta aqui marcada no rodapé da mensagem, para que você possa fazer a sua transferência, né? fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta. E por isso eu quero orar agora, para que o Senhor possa abastecer a sua vida, para que o Senhor possa abençoar a tua casa, te fortalecer mesmo em dias de dificuldades. E é para isso que nós vamos estar orando na próxima semana também. E eu conto com a sua presença aqui na igreja. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós somos gratos pelo Teu poder, pela Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Gratos pelo Teu cuidado, como diz em Salmo, Senhor, e se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não cuidar de nós, Senhor, não há quem possa cuidar, não há outro em quem nós possamos confiar, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem nos dado confiança e fé, Senhor. Nós sabemos que o nosso país vai sair, Senhor, dessa crise de uma maneira vitoriosa, e os que serão abençoados serão todos aqueles que confiam em Ti, Senhor, desde o mais pobre, Senhor. Socorre aqueles necessitados, Senhor, socorre aqueles que precisam, Senhor, da Tua ajuda. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos pregando sobre João, né? Nosso tema do ano tem sido João, o Evangelho de João, nos cultos da família. E no mês de maio nós estamos falando sobre edificar um novo tempo, né? Aliás, hoje nós comemoramos o Dia das Mães, né? E nós comemoramos os Dias das Mães hoje. E infelizmente gostaria de estar com as irmãs aqui na igreja para que a gente pudesse abençoar e orar por cada mãe aqui presente, né? Até dar uma lembrancinha para cada mãe, mas este ano não foi possível. Ano que vem nós vamos fazer tudo em dobro. Aí eu queria chamar a Andréia, minha esposa, para que ela orasse pelas mães, então, para que ela fizesse uma oração para você, mamãe. Nós temos muitas mamães de primeira viagem, né? Que engravidaram esse ano. E meus parabéns a cada uma de vocês, que vocês sejam abençoadas em tudo. E a André agora vai fazer essa oração. Graça e paz, queridos. Vamos então orar pelas mamães. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, pois Tu tens cuidado, Senhor, das nossas vidas. Tu tens cuidado, Senhor, de cada mãe. Tem nos dado sabedoria, tem nos sustentado, Senhor. Tem nos dado refrigério, Senhor, nesses dias, Pai querido, tão diferentes, Senhor, que estamos vivendo, ó Pai. Mas Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu sei, ó Pai, que o Teu Santo Espírito está com cada mamãe hoje, Senhor. Estará todos os dias nos amparando, cuidando de cada uma de nós, ó Pai, nos dando a direção, nos fortalecendo, nos animando, papai querido. É que eu sei, ó Pai, que a Tua presença está no lar, Pai, de cada mamãe e nos abençoando, cuidando de cada uma. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e em Teu nome eu abençoo todas as mães. Amém.
Você pode abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 7, né, onde nós estamos situados ainda, né? Estamos ainda no capítulo 7 de João. E hoje vamos avançar um pouquinho, porque são só 3 versículos, do versículo 10 ao 13, né, do capítulo 7, que diz assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. E uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, esses versículos, eles são na sequência da semana passada, onde nós falamos aí de tempos, né? Tempos e tempos que nós tínhamos que viver e que tudo há um tempo determinado por Deus. E nós falamos de Jesus que se dirigiu aos seus irmãos que queriam que ele fosse lá para a festa em Jerusalém. E nessa conversa com os irmãos de Jesus nós pudemos aprender muitas coisas, né? E hoje nós vamos falar sobre tempo de amadurecer. Tempos difíceis como esse que nós estamos passando, a palavra de Deus diz que é um tempo de amadurecimento. É a forma que nós temos de amadurecer. Tiago, nosso irmão Tiago, diz no capítulo 1 que a aprovação da nossa fé produz perseverança. A aprovação da nossa fé produz perseverança. E nesse tempo de amadurecimento da nossa fé, nós podemos aprender muitas coisas com a palavra de Deus. Nesse tempo de maturidade, onde nós vamos aprendendo, mesmo em meio aos sofrimentos dos dias, mesmo em meio às lutas que nós temos tido, nós vamos conseguir aprender o que diz a palavra de Deus para nós. Esses dias eu estava pensando aí, fiquei meio decepcionado com a decisão do governador, né? Na verdade, irado até com a decisão do governador de continuar essa quarentena até o final do mês. E eu estava nervoso e agitado, e depois eu parei para pensar e meditar na palavra de Deus. Eu fiquei pensando assim, viu, nós temos que passar, e nós vamos passar por aquilo que nós temos que passar. Já que eu não consigo mudar nada, então o que eu vou fazer? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos confiar em Deus e vamos viver aquilo que nós temos que viver. Vamos viver se esse tempo de provação ele veio sobre nós. Certamente ele vai produzir em nossa vida perseverança. Perseverança é podermos esperar com esperança, e nada melhor do que esperar com esperança por dias melhores, dias em que o Senhor possa nos trazer refrigério das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas esperar que Jesus volte, esperar que a vinda do Senhor seja verdadeira, seja rápida, que venha logo o Senhor, Maranata. É isso que os nossos corações desejam. E na palavra de Deus nós podemos aprender para a nossa vida. No versículo 10 diz assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, Jesus, não publicamente, mas em oculto. Mas depois que os irmãos de Jesus subiram para a festa, então subiu ele também, Jesus, mas não publicamente, mas em oculto. Ora, os irmãos de Jesus queriam que ele se manifestasse publicamente. No versículo 3 do capítulo, eles falam lá, né? Vai lá, sobe para Jerusalém, para que você possa se manifestar aos seus discípulos, que as pessoas possam ver você, ver as coisas que você faz, né? Mas eles falavam isso não porque eles estavam interessados ou preocupados com o ministério de Jesus, não porque eles estavam interessados naquilo que Jesus tinha, mas porque eles não criam em Jesus. Na verdade, era um deboche a Jesus, como nós vemos no versículo 5, né? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus estavam debochando dele quando diziam: sobe para a festa e vai lá, se aparece lá na festa. E quem sabe lá, mostrando você para os seus discípulos, eles creiam em você.
as pessoas creiam em você. Era isso que os irmãos de Jesus diziam para ele, né? Porque nem mesmo eles criam naquilo que Jesus fazia. Ora, com esse versículo nós podemos aprender que, primeiro, não dá para andar com quem não acredita em você. Jesus disse: sobe vocês primeiro, sobe vocês para a festa lá. E depois o texto diz que, depois, escondido, de forma secreta, Jesus subiu para a festa também, né? Não subiu de uma forma que eles pudessem encontrá-lo, mas de maneira oculta, Jesus subiu para a festa também. Não dá para andar com quem não acredita em você, com quem não confia em você. Depois que Jesus subiu lá, mas não com seus irmãos, nós aprendemos exatamente isso. A Bíblia fala sobre um homem que andou com Deus também, né? Da mesma maneira, a Bíblia fala lá em Gênesis que Enoque andou com Deus e já não era, no capítulo 5, versículo 24, Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ora, Enoque, ele andou com Deus e Deus o tomou para si, porque Deus se agradou com Enoque, ele andava com Enoque. E o que fez Enoque, né, para que Deus o arrebatasse, algo maravilhoso, para que Deus o levasse, o transladasse para junto dele, era Deus andando lá e conversando com Enoque todo dia. E chegou num momento, ele fala assim: não, eu quero este homem para mim, eu quero este homem comigo, vem para cá, vem para o céu comigo, vem morar comigo, vamos, sai da terra e vem aqui comigo, porque ele gostava de conversar e de estar com Enoque. O que Enoque fez para que isso acontecesse? Em Hebreus 11:6 temos algumas pistas, né? Está escrito: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, e de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, para nós andarmos com Deus, nós precisamos ter fé. É isso que está escrito aqui, está descrito aqui. Para nós andarmos com Deus, para nós estarmos com Deus, nós precisamos ter fé. E Enoque é descrito aqui como um dos pais da fé, porque irmãos, ele era um homem como eu, você, um homem que casou, teve filhos. Um dos filhos dele é famoso, Matusalém, né? O homem que viveu mais tempo, 900 e poucos anos. Ele tinha esposa, tinha filhos, tinha família, mas Enoque se tornou um homem único, lembrado por Deus. Não só lembrado por Deus, mas transladado. Eu não sei, a Bíblia não fala o nome de nenhum dos irmãos de Enoque. E provavelmente os irmãos de Enoque também serviam a Deus. Muito provável que os irmãos de Enoque serviam a Deus. Mas a Bíblia só se refere a Enoque. Por quê? Porque ele confiou em Deus e a sua fé produziu algo maravilhoso, que agradou tanto a Deus, que Deus para si o tomou, como diz lá no texto de Hebreus, né? E aí o autor de Hebreus diz: de fato, é fato isso, é fato, não tem como se esconder, não tem como mudar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, no mínimo creia que Ele existe e que Ele recompensa, ou seja, que Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam, né? Que o buscam. E Enoque se tornou lembrado por Deus. Enoque agradou a Deus, creu na existência de Deus, viveu com essa certeza todos os dias da vida dele. Todos os dias ele viveu crendo em Deus, crendo que Deus poderia agir. E Deus agiu de modo diferente com ele, porque ele agiu de modo diferente com Deus, diferente de toda a sua geração. Enoque não se preocupou com a sua geração, que era uma geração que estava também perdida, num caminho perdido, mas ele se preocupou em estar com Deus, ele se preocupou em viver com Deus, e entregar a sua vida a Deus e viver uma vida verdadeira a Deus.
A gente pode pensar, mas para viver essa vida com Deus eu preciso estar sozinho lá no Monte Tibete, né? Num mosteiro trancado. Não! Enoque, ele tinha filhos, tinha mulher, tinha esposa, tinha família, tinha tudo. Eu não sei como que ele se despediu, se Deus deixou ele se despedir da sua família, dos seus amigos, ou seja lá o que for, mas um dia Deus olhou para ele e disse, não, você vai embora comigo, você vem comigo agora, porque você me agradou muito mais do que todos os outros em sua geração. Ele temeu a Deus, Enoque temeu a Deus, como muitos outros, mas a sua fé era uma fé diferente, era uma fé prática, né? O texto bíblico diz aqui que ele agradou ao Senhor e não agradou a nenhum outro, não agradou às outras pessoas, mas ele se preocupou em agradar a Deus, ele se preocupou em agradar a Deus. Temos que amadurecer, e esse é tempo de nós amadurecermos no nosso sentimento com Deus, no nosso relacionamento com Deus, na forma que nós vivemos com Deus. Nós precisamos amadurecer nesse tempo esse pensamento de uma vida diferente do que a dos outros. Nós não podemos viver da mesma maneira que as outras pessoas vivem, se nós somos chamados por Deus. Nós não podemos agir da mesma maneira que as outras pessoas agem, se nós somos chamados por Deus. Se nós somos o Senhor, nós temos que viver para agradar ao Senhor e não agradar as pessoas, não agradar a sociedade, não ser socialmente, politicamente correto, mas nós temos que ser biblicamente correto. É a Bíblia que demanda, é a Bíblia que direciona, é a Bíblia que traz para a nossa vida os padrões e a direção de seguirmos. Os padrões morais estão colocados não só na palavra de Deus, mas dentro do coração do homem. Em nosso coração está um padrão moral, um código de ética moral, e que nós temos que seguir, porque foi colocado por Deus em nossos corações, e a Bíblia nos ensina a nos relacionar com Deus. Enoque, ele aponta para Jesus, ele é o símbolo, ele é como se fosse um símbolo de Jesus, no sentido de que ele mesmo, ter andado com Deus, assim como Jesus andou com Deus e fez a vontade do Pai, né? A vida de Cristo foi como a do Enoque, né? Um andar com Deus. As suas ações, as suas palavras, as suas orações refletem um homem que também andou com Deus. Ele dizia, as palavras do Pai são as minhas palavras. Quando você me vê, vê ao Pai. E ele sempre se colocava, e quem me ama, ama o Pai. E quando eu estou em você, se você me amar, e o Pai também está, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então há uma mistura, há uma homogeneização. Eu não sei se essa palavra... nós nos tornamos homogêneos com Deus, nos misturamos com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, entra em nossa vida e nos tornamos um com o Pai, um com Jesus. É isso que a Bíblia diz. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos nos tornar agradáveis a Deus. Se nós vivemos para Deus, como Paulo fala. Se nós temos que viver, que nós possamos viver para Deus. Se nós comemos para Deus. Se nós morremos para Deus. Faça o que fizer, nós temos que fazer pensando em Deus, porque nós vivemos e morremos para Deus. E é interessante isso, que as nossas vidas devem ser marcadas por seguir os passos de Jesus e andar como Jesus andou, né? A ponto de agradar a Deus, como também Enoque agradou a Deus, assim como Jesus agradou ao Pai, né? E se entregou, e como diz a palavra de Deus, e ele se humilhou, e se entregou, e se esvaziou de si mesmo, e o Senhor o glorificou, né? E colocou ele para que todo nome se dobrasse diante do nome de Jesus, para que todos no céu, na terra, se curvem diante deles, e haverá um dia em que todos, vivos, mortos, todos os seres celestiais, potestades, não importa, todos vão se prostrar diante de Jesus, porque Ele é o Senhor de todos, e assim fez o Pai com Ele, que Ele se tornasse o Senhor de todos nós, né? E a Bíblia diz lá em Efésios, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios,
Nós precisamos andar como pessoas que são sábias, pensando, mas pensando com uma mente diferente, como a mente de Cristo. Vivendo e pensando e tomando decisões com uma mente diferente, com a mente de Cristo. Esse é o tempo de nós mudarmos a nossa mente, esse é o tempo de nós mudarmos os nossos pensamentos, né? Como diz o texto aqui, tempo de amadurecer esse pensamento, tempo de amadurecer essa ideia, tempo de entender que nós precisamos andar em Cristo, a ponto de agradar a Jesus, a ponto dele nos desejar estar conosco, viver aquilo que nós somos chamados para ser em Deus. Também, às vezes, nesse texto, nós podemos perceber que o que faz com que a gente perca a chance, então, de andar com Jesus, é a incredulidade. A incredulidade impede. Se a fé nos aproxima de Deus, a incredulidade nos afasta de Deus, como está escrito em Hebreus, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles também. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviam. Então a palavra de Deus, ela precisa ser unida à fé daquele que crê, daquele que confia em Deus. E aí, a palavra de Deus unida com a fé, ela produz vida em nós mesmos. Porém, a palavra de Deus, se não for unida à fé, não produz coisa alguma. Não produz coisa alguma. Por isso, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, por isso as pessoas ouvem pregações, por isso as pessoas ouvem as mensagens na internet, mas não tem a sua vida mudada, transformada. Tem muitos livros bons, tem muitos livros interessantes, mas livros que muitas vezes nós lemos, mas não muda a nossa vida, porque aquelas palavras ditas não foram unidas à fé, para que a gente possa ser transformado pela palavra de Deus. Nós precisamos ter fé naquilo que nós lemos e cremos. Em Hebreus 3,10 diz, eles também não conheceram os meus caminhos. E aí, em Hebreus, o autor ele fala assim, que aqueles irmãos não conheceram os caminhos de Deus, não buscaram os caminhos de Deus, não exerceram a fé, não amaram a Deus, não andaram da maneira que tinham que andar, e por conta disso, não conheceram os caminhos de Deus. Quantas vezes eu vejo muitos irmãos falando assim, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei qual que é o caminho que Deus tem para mim andar, qual é a vontade de Deus para mim. Ora, amados, nós temos que buscar em Deus e na palavra de Deus. Por meio da fé nós precisamos crer naquilo que Deus tem para nós. Por meio da fé nós precisamos estudar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela indica o caminho, como diz em Salmos, ela ilumina o caminho que nós temos que andar, ela ilumina o caminho que nós temos que passar. Tiago diz para nós assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, se assemelha ao homem que se contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o vosso próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e a si mesmo. Ora, nós precisamos buscar a Deus dessa maneira. Nós precisamos entender que se nós olharmos a palavra de Deus e sermos só ouvintes da palavra de Deus e não praticantes da palavra de Deus, como diz Tiago, nós enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque a ouvir sem prática da palavra nos torna religiosos. E religiosos numa conotação ruim, não numa conotação boa, né? A religião é boa. Aqui diz, a religião boa e pura é aquela
que sai lá fora e que visita os pobres e que ajuda o necessitado e que ora por aqueles sem condição. Essa é a igreja de Cristo, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, é esse o desejo de Deus para nós, que nós possamos aprender e transformar a nossa vida e entender que sem crer no que Deus possa fazer em nós, em nossa vida, sem crer na palavra de Deus que pode transformar a nossa vida e mudar completamente aquilo que nós somos, nós não conseguiremos avançar em nossas vidas, nós não conseguiremos ganhar aquilo que Deus tem preparado para nós, o prêmio, a promessa que Deus tem para nós, e aí nós nos entristecemos. Ora, a incredulidade, ela nos impede de ver as ações de Jesus, simplesmente de ver as ações de Jesus. Lá em Lucas 24, tem um texto bem interessante, que é quando os discípulos de Jesus, 2 discípulos de Jesus, estavam andando no caminho de Emaús, né? E o texto diz, naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus andavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, e iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceu ali. E aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleofas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão poderoso, profeta, em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e a nossa autoridade o entregou a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das quais estavam conosco nos surpreenderam tendo dito que foram de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram, tendo dito que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que essas mulheres disseram, mas eles não o viram. Então Jesus disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido deu, e então se lhes abriram os olhos e conheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora voltaram correndo para Jerusalém. Amado, a incredulidade nos impede de ver a ação de Jesus. Veja nessa história dos discípulos em Emaús, no versículo 16, eles estavam impedidos de reconhecer, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecer a Jesus. Eles viam Jesus, mas não reconheciam Jesus. A incredulidade nos impede de reconhecer Jesus em nossa vida. A incredulidade nos impede de reconhecer o que Jesus faz em nossa vida. No versículo 17 diz que eles estavam preocupados, né? Olha o que diz aí no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa e que vocês estão andando aí falando no caminho? E eles então pararam e se entristeceram, né? Eles estavam preocupados e tristes. A incredulidade nos preocupa e nos entristece.
quando nós vemos as coisas acontecendo, quando nós vemos essas situações acontecendo, nosso coração se entristece. Quando a gente fica vendo as notícias de mortes do Covid, as notícias da pandemia, que são exageradas, sim, certamente são exageradas. Aqui no Brasil estão totalmente exageradas. Aí as pessoas vão se entristecendo, vendo os jornais falando disso, vendo aí o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, comprando caixões, túmulos, sei lá, fazendo todas aquelas coisas. Parece um coveiro, só pensa em morte, só pensa em desgraça, não consegue pensar de outra maneira, vive triste, angustiado e preocupado com as coisas que acontecem. Quando nós não cremos, a incredulidade nos faz, além de não conhecer Jesus no caminho, faz com que a gente se entristeça e fique preocupado. No versículo 21, eles disseram assim, olha, a nossa esperança, nós esperávamos que era Ele quem devia de redimir, nós esperávamos, a nossa esperança era Deus, mas a incredulidade torna a nossa esperança em frustração. A incredulidade faz com que a nossa esperança se torne algo que não é verdade, muda, e a gente se frustra com isso. No versículo 25, eles não tinham entendimento no coração. Olha o que Jesus diz para ele no versículo 25. Então disse Jesus, honestos e tardos de coração para creres em tudo que os profetas disseram. Jesus diz assim, seus aqui falar na minha linguagem aqui, né? Honestos ou desentendidos, vocês são meio burro, hein? Vocês são meio burro e meio lento para entender com o coração tudo aquilo que os profetas disseram. É isso que Jesus está dizendo para ele. Vocês são meio lentos, são meio burro, porque já está tudo escrito. Está tudo escrito, aconteceu tudo como deveria ser, as coisas tinham que ser dessa forma, e se tem que ser dessa forma, não pode te deixar triste, não pode te deixar incrédulo, de forma nenhuma. Quando eles foram para ceiar junto, que a Bíblia diz que Jesus cortou o pão e repartiu ali entre eles, naquele momento eles se tornaram um com Jesus, e naquele momento eles conseguiram enxergar Jesus. E aí Jesus desapareceu. E a Bíblia diz que eles falaram assim, olha, nós sabíamos, era Ele. Nós tinha certeza, porque quando Ele falava, as suas palavras queimavam em nossos corações. Queimava, mas eles não conseguiam enxergar. Queimavam, mas eles não conseguiam acreditar. Queimava a palavra no coração, mas eles não conseguiam deixar a tristeza por conta da incredulidade. No versículo 11, lá de João, diz, ora, os judeus procuravam Jesus na festa e perguntavam aonde está Ele. Nos momentos de dificuldades, nós muitas vezes pensamos da mesma maneira, aonde está Jesus? E agora? Cadê Jesus no meio de tudo isso? Aonde está Jesus que não nos socorre no momento certo? Aonde está Jesus que não nos livra dessas dores que nós sentimos? Aonde está Jesus que não nos sustenta agora, nesse momento de luta, de dificuldade? Aonde está Jesus em sua vida hoje? Qual é a sua posição? Qual é a posição dele em sua vida? O quanto você crê em Jesus? Na história de Êxodo, em Êxodo, fala assim, que Moisés estava em Massá, em Meribá, e por causa da contenda dos filhos de Israel, porque eles tentaram o Senhor, eles tentaram o Senhor dizendo assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Na verdade, aqueles homens de Israel estavam seguindo no deserto e sentiram sede. E eles estavam no deserto e não tinha água. E eles clamaram por água a Moisés e não sabendo o que fazer. E aí eles começaram a clamar e pedir água. E aí o Senhor fala para eles, para Moisés bater lá para Moisés falar para a pedra. E a pedra daria água. E Moisés vai e bate na pedra. Porque aquele povo tinha perguntado, aonde está o Senhor? O Senhor está no meio de nós ou não? Porque acabou a água, se o Senhor não estiver no nosso meio, se o Senhor não estiver conosco, nós estamos perdidos. O povo de Israel estava lá no meio de Refidim. Haviam passado pelo Mar Vermelho, já havia visto as águas amargas se transformarem em água doce. Deus já havia mandado maná do céu, já havia mandado carne para eles comer no deserto. Mas quando faltou água, mais uma vez, aqueles homens reclamaram e disseram, será que Deus está no nosso meio ou não? Houve um questionamento, nós abandonamos a Deus, nós deixamos a presença de Deus de lado, mas será que Ele nos abandona? Mas será que Ele nos abandona?
quando nós estamos em lutas, nós perguntamos, será que Deus está no nosso meio ou não? Nós sentimos o abandono de Deus, ou nós achamos que Deus nos abandonou, né? No livro de Isaías diz assim, pode uma mulher esquecer-se de seu filho do peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus, ele não se esquece de nós. Nós reclamamos, nós achamos que Deus nos deixou de lado, que Deus nos abandonou por causa de tal dificuldade, por causa de tal luta, por causa disso ou por causa daquilo, mas Deus não nos abandona. Às vezes, por causa dos problemas e dessas dificuldades, nós temos essa impressão de que Jesus não está mais no nosso meio. Mas e as outras vezes que nós deixamos Jesus? E as outras vezes que nós afastamos Jesus de várias áreas da nossa vida, do relacionamento, da vida social, e muitas vezes nós abandonamos a fé que nós temos em Jesus. Quantas vezes nós mesmos fazemos isso? E depois, em outras, nós clamamos, onde está o Senhor na minha vida? Onde está Deus na minha vida? Será que Ele está perto de mim? Isso acontece, essa pergunta acontece, de nós perguntarmos se Jesus está ou não em nosso meio. Ora, em João, no meio da festa, Jesus transformou a água em vinho. Lá em Daniel, no meio da fogueira, Deus transformou o fogo da fornalha lá para Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus transformou aquele fogo em refrigério. Lá em Mateus, no meio do deserto, aquela multidão, Jesus transformou lá 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou para sustento, transformou isso em um sustento muito grande para todos aqueles homens. Lá em Mateus, né, no meio daqueles 2 pecadores na cruz, Jesus foi a salvação para aquele que creu. A salvação para aquele que creu. É isso que Jesus é para nós. Se Jesus está conosco, sim. Onde está Ele? Ele tem que estar no centro da nossa vida. Ele tem que estar no meio da nossa vida. Ele tem que estar no centro do nosso desejo, da nossa vontade. Jesus tem que estar no centro dos nossos planos, dos nossos sonhos. Jesus tem que estar no centro dos nossos objetivos. Em tudo, Jesus deve estar no centro da nossa vida. E ainda que eu me sinta abandonado, Ele não me abandonará jamais. A palavra de Deus nos garante isso. Ele não nos abandonará jamais. E nós temos que crer na palavra de Deus. O versículo 12 diz, e havia uma grande murmuração a respeito de Jesus entre a multidão. E uns diziam, Ele é bom. Outros diziam, não, Ele deve estar enganando o povo. Às vezes nós não sabemos muito bem quem é Jesus para nós. E a multidão inquieta, sem saber se Ele era bom ou não, começou a murmurar. E eu penso que, mesmo diante de tudo que Jesus fez, diante dos milagres de cura, como é possível alguém ter tanta dúvida se Jesus é bom ou não, no meio de tudo que Jesus fez, no meio daquele povo? Jesus curava, Jesus fazia milagres. E naquele momento, então, eles falaram, mas será que Jesus é bom? Será que Jesus é bom mesmo? Ora, a Bíblia diz em Tiago, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias da sua criatura, da sua criação. Ora, está escrito lá, não vos enganeis. Muitas coisas se levantam exatamente para isso. Muitas coisas acontecem para enganar os nossos sentimentos. E nós entendemos muitas vezes errado. Nós achamos que o caráter de Deus é como o caráter dos nossos pais, como o caráter das pessoas que nós amamos, como o caráter das pessoas ao nosso redor. Mas não é. Deus é muito mais do que isso. Deus não está por trás das coisas malignas, das coisas ruins. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus é perfeito e que nele não existe sombra de mudança e nem de variação. Deus é perfeito em todas as suas obras, em tudo o que acontece. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Por isso que nós estamos orando, por isso que nós vamos orar a semana que vem, né?
dia 18, nós começamos uma semana de oração. Nós vamos clamar a Deus, porque tudo está nas mãos de Deus. E se nós queremos mudar alguma coisa, nós temos que pedir para aquele que tem o poder para mudar todas as coisas. Aquele que tem o destino de todas as nações em suas mãos. Aquele que tem a história em sua mão. Se nós clamarmos por Ele, Ele ouvirá as nossas orações e vai transformar a história do nosso país e vai transformar a nossa vida. Jesus é o Pai das luzes. Ele é a luz. Nele não há treva alguma. Treva alguma. Tanto que lá em Gênesis a palavra diz que quando Deus criou a terra, Ele viu que era tudo bom. Quando Ele criou os peixes, quando Ele criou o mar, Ele viu que tudo aquilo era bom. Deus é bom em todas as suas obras. Deus é bom em todas as suas obras. E quando tudo isso passar, a gente vai olhar tudo isso que está acontecendo. E a gente vai olhar e vai falar, olha, nós sofremos muito, sofremos pra chuchu, mas tudo isso foi bom em nossa vida. Nossa vida foi transformada. Nós aprendemos a nos precaver, aprendemos a fazer uma poupancinha para se precaver aí para alguns meses. Nós aprendemos a gastar menos, a poupar mais. Nós aprendemos a confiar mais em Deus. Nós aprendemos que há momentos para ficar quieto, há momentos para trabalhar, há momentos para... Nós aprendemos. Esse tempo vai nos ensinar muitas coisas, já tem nos ensinado muitas coisas. No versículo 13, para encerrar, diz, entretanto, ninguém falava de Jesus abertamente por ter medo dos judeus. Ter medo do que as pessoas pensam sobre o que eu me expresso das boas novas do Evangelho, não tenho. O que Jesus é para mim é tudo. Tudo. Jesus é para nós tudo. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que é que nós temos dentro de nós? O que você tem dentro de você? O que você tem falado? Quais tem sido a sua palavra? Sua palavra tem sido de vitória? Tua palavra tem sido de perseverança? Tua palavra tem sido de confiança? Quando alguém chega e você diz, não, eu confio no Senhor, está tudo difícil, está duro sim, mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai me tirar dessa situação, que eu vou passar por essa situação e vou sair mais forte dela, vou sair vitorioso dela. Porque se essa momentânea luta e dificuldade que nós estamos passando não são para se comparar, como diz Tiago, com as coisas que Deus tem para nós, não são para se comparar com tudo que Deus preparou para nós. Então nós podemos confiar em Deus, essa é a nossa palavra. Nós temos sempre que ter uma palavra de vitória, uma palavra de alegria. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Não porque eu acho, não porque eu falo que tudo vai ficar bem, porque Jesus falou que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem e que fizeram isso antes e vão fazer depois. E aí Ele está conosco. Ele diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Essa palavra de Jesus, ela é profunda. Ela é forte, ela é para mim e para você. Ele diz, eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele pode nos ajudar a vencer também. Quando Ele diz que Ele venceu o mundo, Ele está dizendo que nós podemos ser vencedores também. Porque Ele está conosco. Afinal, a Bíblia diz que não só podemos vencer, mas somos muito mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Nós somos muito mais do que vencedores, no meio de tudo isso que está acontecendo. Meu amado, você pode estar passando uma dificuldade agora, você pode estar preocupado com o que vai acontecer, você pode estar desesperado até, por conta do seu comércio, da sua situação financeira, das suas expectativas, dos seus sonhos frustrados, dos seus sonhos que ficaram para trás, adiados por conta do Covid, por conta dessa enfermidade que surgiu desse vírus. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele venceu tudo isso, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu tudo isso e nos tornou, por meio dEle, mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, não porque nós somos melhores, mas porque nós confiamos na palavra de Deus, que nos torna mais do que vencedores. Porque Ele venceu por nós, amado. Ele venceu por mim e por você. E nós podemos glorificar, nós podemos bendizer o seu nome, nós podemos acreditar na sua palavra, nós podemos confiar em sua palavra, porque dias melhores virão, dias melhores virão. Não vão ficar impunes todas as pessoas que roubam, não vão ficar impunes todas aquelas pessoas que enganam,
todas aquelas pessoas que impõem medo no meio dos nossos irmãos, no meio da população, aqueles que não se compadecem com os mais pobres, com aqueles que estão menos favorecidos nesse momento. Deus não se esquecerá deles, amado. Deus fará justiça com cada um deles. Nós veremos com os nossos olhos o Senhor agir. Nós veremos. Mesmo que o nosso coração agora esteja moído, apertado, mesmo que a gente fique perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor, tudo isso? Nós veremos a ação de Deus, nós veremos o poder de Deus, que não só transformará tudo isso, mas retribuirá a cada um segundo a sua obra. Retribuirá a cada um segundo a sua obra. Não ficarão impunes, amados. Confie no Senhor, confie na palavra do Senhor, que você possa ser transformado, porque esse é um tempo de amadurecimento. E às vezes para amadurecer dói. Às vezes para amadurecer nós temos que passar por situações assim, onde nós nos tornaremos mais e mais fortes, segundo a palavra de Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Deus, porque nós sabemos e confiamos na tua palavra. Nós sabemos que o Senhor tem um futuro, Senhor, maravilhoso para nós, contigo aí no céu. Mas nós sabemos também que a nossa vida aqui na terra, Senhor, será uma vida cuidada por Ti. Uma vida onde nós podemos dizer que em Ti confiamos. E como diz os Salmos, ainda que as dificuldades venham, ainda que as lutas venham, eu olho para os montes e eu clamo: de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro para mim e para você. É Ele que nos socorre nesse momento de luta, de angústia, de dor. É nele que nós podemos nos refugiar nos momentos assim. Mas nos tornaremos mais fortes pela sua vontade, pelo seu amor, pela sua graça. Creia, meu irmão, creia no que Deus está fazendo. Que Deus está fazendo uma grande obra, e essa obra se concretizará, e você verá o poder de Deus. Você verá tudo que Deus tem feito. Você verá essa obra maravilhosa e poderosa de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana cheia de bênção. Que essa semana Deus possa iniciar uma grande obra em sua vida. E juntos, dia 18, começaremos a orar e a buscar a presença de Deus neste lugar, para que o Senhor mude todas essas coisas. Todas essas coisas. Nós cremos. Amém.